Fala, galerinha do Colégio Zacarias, você que está do outro lado da tela. Vamos aproveitar e relembrar algumas coisas a respeito dos verbos, ok? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar nessa aula de hoje falando sobre verbos. Verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Perfeito? Então eu quero que vocês gravem muito bem essa questão aqui, das indicações que um verbo pode ter. Não é simplesmente ação, é estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Ação, correr, caminhar, beijar, amar. Estado, ser ou estar, mudança de estado, virar, tornar-se. Fenômeno da natureza, chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar. Tá bom? Então, temos vários exemplos aqui, ó, do que pode acontecer e das indicações que um verbo pode mostrar pra gente. Mudando a telinha, nós vamos falar também da estrutura dos verbos. Radical, vogal temática e as desinências. Tranquilo? Radical é a base, a parte que não se altera, a parte que se repete, basicamente, quando você vai conjugando os verbos. Verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Sempre o cante repete. A parte que se repete, que não se altera, é a base, eu chamo de radical. Basta você pegar as mais diferentes formas do verbo. Vogal temática é a vogal que geralmente vem após o radical. E através da vogal temática você pode perceber a que conjugação pertence o verbo. Olha, em cantar, se o radical é o cante, o A é a vogal temática, a primeira conjugação. Em correr, se é a parte que se repete até o segundo R, vogal temática é, segunda conjugação. Em fugir, quando você começa a conjugar, eu fujo, tu foges, apesar de ser escrito com G e ora com J, o som é o mesmo de G e de J. Então, fug até o G é o radical, o I é a vogal temática, terceira conjugação. Perfeito? As desinências são que sobram, são que restam, que vem logo após, depois, que indica tempo ou modo, e ainda pode indicar a pessoa do discurso. Por exemplo, falávamos. Radical, vogal temática, esse vá aqui vai ser a desinência, é modo temporal. Perfeito? A gente vai ver melhor isso mais à frente aí. Perfeito? Mas o que resta depois do radical da vogal temática, nós costumamos chamar de desinência. Agora vamos à classificação dos verbos. Quais são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que têm o radical que não se altera. Por exemplo, estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Se você for olhar, o radical vai até o D, porque é a parte que se repete. Se esse radical não altera, se não há alteração, o verbo é regular. Tá bom? Agora, verbo irregular é aquele que sofre alguma alteração no radical. Ou porque muda alguma coisa ou acrescenta alguma coisa. Verbo caber, não tem o ir. Mas quando eu falo eu caibo, já aparece o i. Mudou alguma coisa, acrescentou alguma coisa, irregular. Anômalo quando sofre modificações no radical. O ser e o ir são os dois principais e únicos verbos anômalos. Por quê? Porque eles mudam drasticamente, mudam muito. Então gravem esses dois aí, ser e ir. Defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as formas. Por exemplo, o verbo colorir não tem na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu coloro. Não existe. Então, se não existe ele em determinada pessoa, eu tenho um verbo defectivo. A gente costuma brincar, um verbo que apresenta um defeito. Ok? E os verbos abundantes quando possuem mais de uma forma de conjugação. Por exemplo, acender. Existe acendido e aceso. Então, se existem duas formas, eu tenho um verbo abundante. Incluir, posso falar incluído ou incluso. Então, se eu tenho mais de uma forma, se eu tenho duas formas, eu tenho os famosos verbos abundantes. Ok? Vamos lá, ao modo indicativo que nós falamos no vídeo anterior. Olha aí, nós temos 6 tempos no modo indicativo. Quando eu vou conjugar, tá bom? Um verbo no tempo presente, a gente sabe que é o tempo do hoje. Tá vendo aqui, ó? Geralmente esse verbo vai começar com O no final. Eu amo, eu estudo, eu fico, tá bom? Eu ajoelho, eu caminho, é o tempo do hoje. Alguns verbos vão ter uma alteração, em vez de terminar com O, vão terminar com OU, igual estar. Eu estou. Mas são mais raros, são mais difíceis. Geralmente termina com O. O pretérito perfeito é o tempo do ontem. Ontem eu amei, ontem tu amaste. Eu chamo a atenção para o tu e para o vós, que sempre vão terminar com STE no tu e o STES no vós. O pretérito imperfeito, quando o verbo for de primeira conjugação, como amar, ele vai ter sempre o vá.
eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Vá, 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 só vai mudar no vós, que em vez do vá é o V. Então se atentem a isso. E quando for um verbo de segunda ou terceira conjugação, como beber, em vez do vá, vai ser o ia. Eu bebia, partia, eu partia, tá bom? Então guardem essa questão. O futuro do presente, né? Deixa eu só dar uma paradinha aqui, perfeito? E vamos voltar um pouquinho aqui, que eu quero mostrar mais um negócio a vocês. Vamos lá. O futuro do presente é o tempo do amanhã. Olha aqui, perfeito. Só para falar um negócio para vocês. Futuro do presente, perfeito? Este tempo aqui é o tempo do amanhã. Então, quando você for conjugar um verbo no futuro do presente, coloque o amanhã. Amanhã eu amarei, tu amarás, ele amará. Sempre vai começar com o rei. Perfeito? Eu amarei. Já o futuro do pretérito, se você for olhar bem aqui com a gente, ele vai ter sempre uria. A marca dele é uria. Mais uma vez eu vou voltar aqui, porque eu preciso mostrar isso a vocês. Isso é importantíssimo aqui para vocês. Tá bom? Olha aqui, ó, futuro do pretérito. Qualquer verbo vai aparecer com uria. Eu amaria, eu venderia, eu partiria, e uria sempre vai aparecer. Só no vós nós vamos mudar do uria por urie, ok? Agora, tem uma coisa também interessante aqui que eu preciso mostrar a vocês. Novamente, no pretérito mais que perfeito, a marca é urá. Qualquer verbo que você conjugar no pretérito mais perfeito vai aparecer com urá. Eu amara, tu amaras, ele amara. Eu vendera, tu venderas, ele vendera. Eu partira, tu partiras, ele partira. Tudo isso nós vimos no 6º ano, mas nós estamos relembrando aqui as marcas dos tempos verbais. Se você guardar as marcas, você nunca mais vai errar. Tá bom? Ok? Então, olhem aí direitinho o tempo do hoje, tempo do ontem, tempo do anteontem com vá, tempo do amanhã com urei, futuro do pretérito uria e o mais perfeito urá. No subjuntivo nós temos 3 tempos verbais. O presente, para você conjugar qualquer verbo no presente do subjuntivo, coloca o que antes do pronome. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. No pretérito imperfeito, se. E a marca dele é o SSS. Se eu amasse, se tu amasses. Se fosse o vender, se eu vendesse, se tu vendesses. Se fosse o partir, se eu partisse, se tu partisses. E no futuro é o quando. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Sempre que eu peço um aluno para conjugar qualquer verbo no futuro do subjuntivo, surge uma grande dúvida aí. Tá bom? Tá, professor, qual é essa grande dúvida? Como conjugar? Então, guarda isso aqui, ó, porque não é difícil. Se você colocar qualquer verbo que você for conjugar no futuro do subjuntivo, no infinitivo vai ficar fácil, ó, vai ficar amar, 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 amar. E só coloca as terminações. Eis, mos, deis, em. Eis, mos, deis, em. Para qualquer verbo, você vai ver a terminação. Eis no tu, mos no nós, deis no vós, em no eles. Eis, mos, deis, em. Então, ó, vai ficar quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Se fosse o vender, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona o negócio aí. Tá? Deixa eu dar mais uma pausa aqui e falar com vocês do imperativo, será um caso à parte. O imperativo, nós vamos aprender a conjugação do imperativo mais à frente num próximo vídeo. Falou, galera? Um grande abraço aí. Um beijo do tio Mimi. Fui!